Neste processo de estudos, aqui passamos para o preparamento, para as nossas provas aí de concursos ou vestibulares, muitas das vezes algumas dicas que professores nos dão são bastante úteis e nos aguça principalmente a praticar algumas das dicas no que se refere a uma questão que para a banca, em questão da nossa prova, ela leva muito em consideração quando você acerta essa questão, todos nós que somos prestadores aí de concursos e vestibulares, nós sabemos que existem aí, dentre as nossas questões consideradas fáceis de ser acertadas, questões de médio grau de dificuldade entre acerto e erro e questões de níveis altíssimos de dificuldades para você acertar. Então, quando se tem um acerto em uma questão que é considerada pela banca organizadora da nossa prova, quando se tem um acerto em uma questão considerada de nível alto de dificuldade para se acertar, logo a banca ela tende a olhar para esse candidato com um pouco mais de atenção, porque ele teve mais acertos em questões de maior complexidade, ou seja, de maior dificuldade, do que aquele candidato que teve o mesmo número de acertos, porém os seus números de acertos foram mais nas questões fáceis do que nas questões difíceis. Então isso, para um critério de desempate, aquele candidato que teve o mesmo número de acertos em relação a um outro candidato e para um critério de desempate, aquele candidato que os seus números de acertos foram nas questões consideradas mais difíceis pela banca, ele terá uma classificação na lista classificatória lá geral, ele estará numa classificação acima da classificação daquele candidato que teve o mesmo número de acertos, mas em questões mais fáceis do que nas difíceis. E neste vídeo aqui eu venho destacar, com esses meus estudos aí, acompanhando videoaulas dos professores, essa questão aqui, que ela é de nível médio da banca Instituto Mais, Esta questão aqui, pela sua formulação, e uma vez que nela engloba elementos de atos administrativos, administrativos públicos, então essa questão aqui, pela sua formulação e pela sua complexidade, você já começa a entender, a perceber que só pelo fato de você primeiro ler os enunciados da questão e depois as informações das colunas, você já consegue afirmar que quando a banca ela coloca em sua prova uma questão que tem uma gama esquelética assim de formulação só na questão, você já pode classificar automaticamente que essa é uma questão de grau altíssimo de dificuldade, de complexidade, ou seja, as pessoas que acertam questão desse tipo, ela é vista com uma certa atenção pelos corregedores da banca, porque você ter um acerto em uma questão como essa, você em um critério de desempate, você está na frente dos seus concorrentes que tiveram acertos em questões consideradas fáceis e erros em questões consideradas difíceis, tá bom? Então, essa banca aqui, com o auxílio da professora Rebeca Costa, aqui do canal Desafiando Concursos, ela, inclusive, em um dos seus vídeos de administração ativas, atos administrativos, ela, inclusive, mostra em um de seus vídeos, aula 2, se não me engano, de conhecimentos administrativos, exatamente sobre essa questão, e ela nos dá a seguinte dica: olha, a questão, ela quer aqui que você indique a descrição aqui em cada quadradinho da coluna 2 relacionada aos nomes aparecidos aqui na coluna 1. Então, como se trata de uma questão de extrema dificuldade, extrema complexidade, qual que é a dica que ela deu? E eu achei interessante, por isso estou fazendo um vídeo aqui e compartilhando com vocês que me acompanham, Ela diz o seguinte: olha, como é uma questão que exige muito do candidato, e obviamente nós não vamos lembrar quadradinho por quadradinho dessas informações aqui, daquilo que nós estudamos
nos elementos dos atos administrativos, né, os chamados, eu até anotei aqui, os chamados confiformob, confiformob, tá vendo? Com, competência, finalidade, forma, motivo, objetivo. Como ela diz que nós provavelmente não iremos lembrar das descrições paulativas de cada item desse aqui, de cada elemento desse aqui no dia da prova, então o que ela nos recomenda, e eu concordo e compactuo com vocês neste vídeo. Peguem de cinco desses elementos aqui, ó, vocês decorem dois dos mais fáceis. Então assim, você decora, no meu caso aqui, eu achei mais fácil eu decorar a competência. Porque o que significa uma competência? Basicamente, trocando 6 por meia dúzia, de forma rápida, por exemplo, na sua família você é o principal supridor das necessidades da sua família, ou seja, você tem 3 integrantes na sua família e só você trabalha. Então, de quem é a competência de trazer dinheiro para dentro de casa e suprir as necessidades dessa sua família? É sua, você é o único trabalhador da família, é do seu trabalho que você gera dinheiro e compra ali os alimentos para sua casa, paga a sua conta. Né? E qual é a finalidade da sua competência? Quando você paga as contas, compra o alimento para sua família, qual é a sua finalidade? A sua finalidade é que você mantenha em dia as contas da sua casa paga, você mantenha alimento na sua despensa para suprir a necessidade alimentar da sua família, você tenha condições ali de manter a sua família protegida dentro de uma casa. Então a finalidade é o que você obtém pelo fruto daquilo que você pratica por competência. Então a sua competência é trabalhar para ter dinheiro e a sua finalidade é cumprir os alimentos, né, com o dinheiro que você adquiriu por sua competência, pagar as contas, água, luz e manter o seu lar, a sua casa em dia. Então, minha gente boa, eu no meu caso, para esse tipo de questão, eu estou achando mais fácil e decorando as alternativas o elemento de competência e o elemento de finalidade. E como que você faz para você não ficar perdendo tempo com os demais outros elementos da questão aqui? Então veja, nas alternativas aqui, eu até já circulei para ficar mais fácil de eu lembrar e explicar para vocês. Por exemplo, se nas alternativas eu já olho de cara aqui, então eu vejo aqui, opa, eu tenho certeza, isso aqui você precisa ter certeza das definições, né, que é de finalidade e da definição de que de fato é competência. Essa técnica, a professora Rebeca Costa do canal Desafiando Concursos, ela deixa claramente que só funciona se você tiver certeza dos dois elementos que você selecionou, que você de fato tem certeza do que significa, do que é a definição dele. Então, você tem certeza que a definição de competência é o que você assinalou aqui em um dos quadradinhos? Opa, beleza. Do mesmo modo, finalidade? Tranquilo. Aí agora o que você faz? Opa, eu tenho certeza que a letra E define claramente o que é competência. Então eu venho aqui na alternativa onde já inicia 1E. Opa, a alternativa 1E aparece na alternativa A e na C. Beleza, aí eu posso circular aqui e na C também. Agora eu tenho certeza que a definição de finalidade é a alternativa C, é a letrinha C. Então, na mesma alternativa onde tem 1E, que é a definição de competência, tem que aparecer lá, ó, na coluna 5E, tem que aparecer, na coluna 5 de finalidade, tem que aparecer 5C. Esse 5C, ele tem que estar na mesma coluna de alternativa que eu achei a alternativa 1 de competência E. Então, ó, na alternativa A aparece 1E e nela também aparece a alternativa 5C, que é a definição de finalidade. Então, a alternativa A tem 1E e 5C. Já na alternativa C só tem apenas 1E mais, aqui ó, no finalzinho dela está 5A. Então, se eu sei que a definição de finalidade é na
na opção C, então é 5C. Logo, se eu tenho certeza dessas duas respostas, logo essas outras aqui eu não preciso me preocupar em buscar as suas respostas. Então eu já automaticamente já venho aqui, já descarto a alternativa D, a C e a B. E qual que é a minha alternativa correta? A alternativa A, porque é nela que eu encontrei certeza, a definição, né, de 1E, né, de competência, e de 5C, finalidade. Então, minha gente boa, eu convido a vocês, se caso não ficou claro essa minha explicação, eu convido vocês a procurarem a aula 2 de conhecimentos administrativos, né, para o cargo de agente legislativo 1 de Santo André, lá no canal Desafiando Concursos da professora Rebeca, e vocês vão ver, lá esse vídeo é longo, ele tem mais de 50 minutos, mas se vocês não entenderam a minha explicação, vão lá na aula 2 de conhecimentos administrativos da professora Rebeca Costa, do canal Desafiando Concursos, procure aula 2, né, para a vaga de agente legislativo 1, e vocês irão entender com mais precisão, né, através do lecionamento aí da professora, né? Então é isso, minha gente boa. Essas dicas importantes, interessantes que eu venho observando e venho aprendendo ao longo dos meus estudos aí preparatórios para as provas que eu venho prestando, né, eu gosto de fazer vídeo, formular vídeo com a minha forma de entendimento, de explicação, e deixar registrado em vídeo e compartilhar com vocês que me acompanham. Porque eu penso que o conhecimento ele só é válido quando você tem esse conhecimento e o compactua com o seu semelhante. Beleza? Então é isso, minha gente boa. Se você gostou da dica, se inscreve no canal, minha gente boa, não custa nada, deixa aquele like bacana, um comentário de incentivo também sempre é muito bem-vindo. E por gentileza, compartilhe para quem você quiser. E sucesso nos seus estudos e que Papai do Céu abençoe a todo mundo. Valeu!